Olá, eu sou Arivelto Bustamante Fialho e faço parte dos grupos de estudos do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. E quero dar-lhes as boas-vindas a mais uma de nossas reflexões acerca dos excelsos ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Nosso tema de hoje, do espiritizar, o nobre caminho que escolhemos. Antes, porém, quero convidá-los a elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos e bem mesmo ao benfeitor espiritual de nosso Instituto, a fim de que possam nos intuir, nos orientar, nos instruir, e que possamos, com isso, nos tornar mais sensíveis e absorvermos o máximo possível das reflexões aqui trazidas. Portanto, se conosco, amorosos amigos. Queridos irmãos, quero inicialmente esclarecer acerca do título que definimos para esta exposição, do espiritizar, o nobre caminho que escolhemos. Por que utilizamos o vocábulo espiritizar e não espiritualizar? Qual a diferença? Por certo, rapidamente vamos entender que espiritizar tem como raiz o vocábulo espiritismo e que espiritualizar tem como raiz o espiritualismo. Entretanto, é bem mais que isso. Muitas pessoas entendem que o espiritismo e o espiritualismo falam da mesma coisa. Porém, apesar de haver uma relação intrínseca entre estes dois vocábulos, cada um possui um significado específico. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, fala do porquê não ter usado estes termos para conceituar a doutrina espírita. De acordo com o codificador do Espiritismo, e aqui citando em suas próprias palavras, para as coisas novas precisamos de palavras novas, pois assim exige a clareza da linguagem, para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma significância bem definida. O espiritualismo diz respeito a ideias que divergem do materialismo, ou seja, considera a existência de algo além da matéria física e ainda admite a existência de Deus. Por exemplo, o catolicismo. O catolicismo acredita em Deus, mas não crê em reencarnação e espíritos. Por isso é que Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, e novamente aqui parafraseando suas palavras, ele diz que todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê que em nós existe outra coisa além da matéria física é espiritualista. E o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Podemos então entender que a crença espiritualista se faz presente em grande parte da humanidade, pois Deus dos primórdios da humanidade, o homem dá sinais de que crê em algo mais, crê em algo metafísico, algo além da matéria física. Os antigos acreditavam em deuses, que deuses comandavam nossas vidas, tinham astros, estrelas como deuses, erguiam estátuas para seus deuses, porque acreditavam que
eles influenciavam em suas decisões, em suas batalhas, enfim, a humanidade basicamente toda crê em algo além da matéria física. São muito poucos aqueles que se declaram totalmente ateus e que dizem que o pensamento, por exemplo, a alma seria uma secreção do cérebro, apenas reações químicas, e que somos produtos de um acaso, de uma teoria de evolução, de que começamos lá com simples matéria, evoluindo, e uma sucessão de causalidades geraram a nossa existência. Então é importante entendermos isso, meus irmãos, que a questão do espiritualismo jaz intrínseco, basicamente, na evolução da humanidade. O que, como o próprio Kardec diz, não implica em crer-se efetivamente em espíritos e muito mais em tudo aquilo que a doutrina espírita traz em seu arcabouço. Já os espíritas, nós espíritas, acreditamos na existência de algo além da matéria. Cremos em espíritos e cremos na vida após a morte. Ou seja, acreditamos em uma vida espiritual. Além disso, nós cremos que também é possível a comunicação entre esses dois planos. Assim, acreditamos que o ente, o ser, a consciência, ela sobrevive ao trauma da morte e passa a habitar um plano espiritual, planos espirituais, dimensões diferentes, e que mantém a sua individualidade, mantém a sua identidade, lembra-se de quem fora e reconhece a sua nova condição. Claro que isso não é imediato, sabemos, depois do estudo da doutrina espírita, que esse despertamento, quando ocorre o trauma da morte física, esse despertamento da consciência do plano espiritual, se faz mais demorada. Alguns é questão de dias, outros meses e outros ainda talvez até anos, porque estavam identificados demais com a matéria física. Assim, a doutrina espírita traz em seu bojo justamente a crença da sobrevivência da alma, da comunicabilidade dos espíritos, além da sua individualidade. Mantemos a individualidade, sempre sabemos quem somos. Demoramos um pouco, é claro, justamente em função dessa perturbação de mudança de um plano ao outro, demoramos um tanto para recobrar a consciência, mas nos lembramos, e não apenas de uma vida, quando estamos lá na espiritualidade, conseguimos até mesmo lembrar de outras vidas pregressas, né? Conforme, é claro, a necessidade dos nossos aprendizados. Uma outra questão que jaz inerente à doutrina espírita é que nós, espíritas, acreditamos na continuidade da responsabilidade. É inerente à existência, é inerente à alma humana, essa consciência da responsabilidade. Somos eternamente responsáveis por tudo aquilo que fazemos, que pensamos, que falamos. Enfim, nossas responsabilidades não desaparecem com a morte física. Elas se perpetuam mesmo na espiritualidade e respondemos por nossos atos. Por isso, do dito popular de que cada um colhe conforme aquilo que planta, né? Então, a colheita tarda, mas não falha. Então, se não colhemos nesta própria existência, colheremos noutra existência
que se mostrará mais propícia a justamente a colhermos aquilo que fizermos, as decisões incorretas que tomarmos, né? Se efetivamente formos responsáveis por grandes perdas, por incidentes que levem a grandes desastres, justamente colheremos a responsabilidade desses atos e necessariamente não precisará ser nesta existência. Poderá até mesmo ser naquela que virá ainda a posteriori, quando oferecermos mais condições para então realizarmos essa colheita. Além do mais, como espírita, acreditamos que estamos em processo de aprendizado constante. Sempre aprendemos. E qual o propósito desse constante aprendizado? Justamente o crescimento, o aprimoramento moral e espiritual do ser. De nada adianta nós crescermos apenas materialmente, tecnologicamente. Temos neste mundo em que vivemos pessoas inteligentíssimas, com grandes contribuições às tecnologias, porém com um crescimento moral muito pequeno, muito estreito, somente aquelas pessoas que, por exemplo, dedicam seus conhecimentos, se aplicam em ciências, em grandes ciências, e acabam enveredando, escolhendo pesquisas que vão resultar em guerras, por exemplo, enfim, em situações bastante penosas à humanidade, como é retratado em toda a nossa história, né? Já existem outros que, embora não tenham feito grandes contribuições científicas, fizeram grandes contribuições morais, no sentido de grandes ensinamentos, através da renúncia. E aí temos grandes exemplos do amor ao próprio, um amor ao próximo, como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, e grandes espíritos luminares, o nosso próprio querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que hoje na espiritualidade poderia já ter transcedido para outros mundos mais evoluídos, mas ele mesmo recusou esta possibilidade para ficar aqui entre nós, nos auxiliando a partir do plano espiritual, promovendo curas, enfim, sabe, trabalhando em prol da humanidade. Mas voltemos ao nosso tema, do espiritizar, o nobre compromisso que escolhemos. Como vemos aqui, o espiritizar é um verbo, ele define uma ação, né, um verbo transitivo, direto, que designa uma ação de quem o pratica, e que pode ser uma ação interna, como, por exemplo, o processo de autoeducação, autoesclarecimento, de auto-amor, auto-perdão, como também pode ser uma ação externa, em que visa orientar, esclarecer alguém a respeito dos nobres ensinamentos de Jesus e que são tão bem representados dentro da ótica espírita, pois que são trazidos a nós através de testemunhos daqueles que já viveram entre nós e que depois alçaram níveis mais elevados na espiritualidade e, portanto, no advento do espiritismo, lá juntamente com Kardec, quando este vai investigar as famosas manifestações que se davam no século XIX, com as tais de mesas falantes, girantes, ele acaba, então, tendo esses primeiros contatos, e eles acontecem porque a humanidade já se encontrava mais madura. Em verdade, essas relações, esses contatos da espiritualidade com
nós encarnados, já existe de tempos idos. Vamos ver lá, Deus da época de Moisés, já estas relações, essas interações com o plano espiritual, porém que fora proibida por ele, porque entendera que a humanidade da época estava muito aquém moralmente do entendimento e acabavam utilizando esses contatos de forma muito furtivas, com questionamentos sem sentido nenhum, como mesmo no século XIX, quando retornaram estes contatos e agora em escala mundial, justamente porque a humanidade já se mostrava mais madura, mas não era toda a humanidade. Haviam alguns que se envolviam com demonstrações, com essas interações, mas do sentido furtivo, do sentido de curiosidade mesmo, com perguntas das mais tolas possíveis. E então, quando Kardec, convidado a investigar essa fenomenologia, essas comunicações, ele então começa a desenvolver um processo mais maduro de comunicação e dali vai resultar as conhecidas obras básicas da doutrina espírita, que a primeira delas ali, como todos conhecemos, é o Livro dos Espíritos, que atualmente, depois de sua revisão, ele ampliou para 1019 questões e que, em nosso entender, abarcam basicamente todas as situações que necessitamos saber para o nosso melhor entendimento de nossa missão neste mundo e de nossa vida também no plano espiritual. E que fora complementada e depois justamente cerca de um século depois, já em nossa época ali do século XX, através do que conhecemos como obras complementares, através de médiuns como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, a Dona Ivone Pereira e tantos outros que trouxeram obras significativas e de elevado cunho moral a nós espíritas e que ampliam o nosso entendimento acerca destas relações do mundo espiritual com o mundo material. Portanto, esse entendimento nos leva agora a conseguir analisar o porquê do restante desse título, que diz que o espiritizar é um nobre caminho que todos escolhemos, é um nobre caminho que escolhemos. Por que se espiritizar seria um nobre caminho? Justamente por isso, porque como o espiritizar é uma sugestão de uma ação para nosso melhoramento a partir de Joana de Ângeles, desse aconselhamento que ela dá, né, através da obra de Divaldo Pereira Franco, que o exercício do espiritizar é pôr em movimento os excelsos ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. E quando assim fazemos, nós nos elevamos e também auxiliamos os outros a se elevarem. Nós, digamos que nós auxiliamos na purificação da psicosfera do planeta, melhoramos a qualidade, o tônus vibratório do planeta, porque estamos literalmente plantando sementes de amor. E essas sementes, então, são cultivadas, florescendo o amor, florescendo a compreensão, que é justamente o propósito da existência humana, a elevação moral para que nós, que estamos aqui na Terra, estagiando justamente na condição humana, a fim de que possamos nos elevar e transcender esta existência. Costumamos dizer que vivemos num mundo de provas e expiações e que já foi um mundo primitivo, há milhares de anos atrás, nos primeiros humanos que vieram a este mundo, que
começaram a se desenvolver eram bastante primitivos, eram mais condicionados a seus impulsos, aos seus atavismos, evoluímos moralmente com o tempo, nos formamos sociedades, criamos o progresso, auxiliamos uns aos outros. Porém, ainda resta em nós, em todos nós, matizes desses atavismos antigos, mais primários, e que precisam ainda ser purgados, eliminados, para que possamos adentrar a nova fase do planeta que agora está por vir, que é um mundo de regeneração. Estamos vivendo uma fase de transição, e por isso vemos tantas coisas acontecerem neste mundo, tantos cataclismas e tantas perdas, em certos locais, revoluções, aniquilamentos, mas, enfim, faz parte desse processo de evolução da humanidade, onde aqueles que se mostrarem em condições poderão habitar este novo mundo. Disse o próprio Jesus que há muitas casas, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, este mundo de regeneração, que é o próprio planeta Terra, é uma nova morada. Ele passa a mudar seu tônus vibratório e passa, então, a sediar uma nova humanidade, uma humanidade mais amorosa, mais espirituosa, mais espiritizada, mais espiritualista, enfim, mais harmônica. E aqueles que não oferirem condições serão transportados a mundos um pouco mais primários que atualmente o nosso, mas justamente para que possam, através das dificuldades, imprimirem sua força de vontade, e então recuperarem seu tempo perdido e poderem merecer retornar novamente a este mundo. É importante lembrar, meus irmãos, que todos nós, absolutamente todos nós que professamos a doutrina espírita, que sentimos grande simpatia pela doutrina espírita, e mesmo aqueles que professam outras crenças, mas que sentem grande atração pela doutrina espírita. Todos nós escolhemos vivenciar esta tarefa, vivenciar esta oportunidade dentro da doutrina espírita. E como escolhemos, como pedimos isso como meio de prova para nos elevarmos mais, recebemos, foi-nos concedido esta benesse e, portanto, devemos bem aproveitá-la. Costumo dizer que a bênção da encarnação é como passarmos numa prova de vestibular. Há milhares de candidatos concorrendo a algumas vagas. Fomos merecedor dessa vaga e portanto, podemos reencarnar neste plano, colocando-nos à prova e ainda dentro do exercício da doutrina espírita. E aí, tal qual o acadêmico que ingressa na universidade, quando aprovado o vestibular, ele precisa se esforçar diariamente, estudar diariamente, para então poder vencer nos exames e conseguir a sua graduação. Nós, também, de forma idêntica, estamos em busca de nossa graduação, e por isso se faz tão necessário o espiritizar. Talvez nos perguntemos, mas qual a maneira mais eficaz, então, de realizar esta sublime tarefa do espiritizar? E vamos encontrar lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, em seu capítulo 6, e aqui um trecho que destaco de uma das mensagens do Espírito Verdade, logo no início do parágrafo, quando ele diz, enfatizando: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então percebam
que aqui está a grande chave. Eis aqui o caminho para conseguirmos verdadeiramente espiritizar com eficácia. Precisamos aprender a nos amar integralmente, amarmos uns aos outros e também aproveitarmos o máximo possível os nossos tempos para buscar a instrução. E como podemos nos bem instruir dentro da doutrina espírita? Ora, meus irmãos, a doutrina espírita é rica em literatura que busca justamente este fim, que é nos auxiliar no processo de instrução, nesse processo de elevação. Só mesmo através do, por exemplo, nosso querido, inesquecível médium Chico Xavier, temos mais de 400 obras psicografadas, trazidas por espíritos de vários matizes do plano espiritual, com instruções, com testemunhos de como podemos melhor aproveitar a nossa existência. Temos, através de nosso querido Divaldo Pereira Franco, ainda entre nós, também algumas centenas de obras que, somando somente esses dois grandes nomes, já temos cerca de 800 ou mais obras por eles psicografadas. E aí temos outras ainda, como Dona Ivone Pereira, enfim, obras de quilate que podem nos esclarecer, nos orientar e nos auxiliar justamente a auxiliar os outros neste exercício do espiritizar. Entretanto, não basta apenas sermos leitores e repetidores. Precisamos colocar em exercício justamente aquilo tão enfatizado logo no início dessa citação que fizemos. Quando o benfeitor da humanidade, o Espírito de Verdade, ele nos diz: espíritas, amai-vos. Vejam a importância. Aqui ele coloca justamente em primeiro lugar: amai-vos, aprendei a amar. Devemos aprender a amar uns aos outros. E lá, naquela linda e famosa síntese que o Cristo nos dá a respeito da grande lei, ele diz assim: ama a Deus acima de todas as coisas e teu próximo como a si mesmo. Joana de Ângeles, benfeitora espiritual do grande médium Divaldo Pereira Franco, ela faz uma pequena inversão justamente nesta grande lei, para tornar até mais fácil este amar o próximo, porque, vejam bem, talvez aleguemos que é tão difícil amar o próximo, tão difícil aceitar as dificuldades do próximo. Afinal, tem pessoas e tem pessoas. Às vezes, alguns comportamentos nos distanciam das pessoas. E a Joana de Ângeles vai nos dizer o seguinte: primeiro, ama a ti mesmo. Aprende a te amar, a te auto-amar, a te auto-perdoar. Compreenda-se como vida, como essência divina. Ame a si mesmo. Isso não quer dizer egoísmo, isso quer dizer simplesmente aprenda a olhar para si com amor. Porque, nos diz Joana, que tendemos a espelhar o nosso interior no outro. Normalmente, espelhamos nossas mazelas uns nos outros e, como nos desagradam aquilo que está lá em nosso interior e que projetamos no outro, acabamos identificando esse defeito no outro, quando apenas um reflexo de nós mesmos. E por isso que ela diz que devemos aprender a amar a nós mesmos, aprender a nos perdoar. Todos erramos, somos humanos e vamos crescer assim gradualmente, aceitando que podemos errar e entendendo que, errando e compreendendo isso, devemos procurar remediar, devemos sanar aquele problema, devemos nos mover justamente no sentido positivo para, então, resolver todas essas problemáticas que acabamos identificando em nós mesmos. E normalmente espelhamos no outro. Quando conseguimos fazer isso,
verdadeiramente estamos amando já o outro, porque vamos espelhar também este amor que vimos em nós, vamos espelhar no outro. E aí vamos aceitar o outro com as suas dificuldades. E vamos aprender a perdoar. E vamos amar sem distinção, sem colocar imposições, sem colocar regras, estabelecer normativas para poder amar o outro. Vamos amar tal qual eles são. Desta forma, em uníssono, quando aprendemos a amar-nos uns aos outros, verdadeiramente por ressonância, como um processo de causa e efeito, vamos amar a Deus, porque vamos reconhecer uns nos outros a divindade. Somos a expressão mais pura do amor da divindade. Então é desta forma que vamos conseguir eficazmente realizar essa tarefa do espiritizar. E a grande lei de causa e efeito nos mostra isso, nos comprova que verdadeiramente este é o caminho, porque sabemos e já tivemos a oportunidade de, quando erramos, colhemos os frutos de nossos erros, muitas vezes em forma de dor, em forma de remorso, de arrependimento. E quando acertamos, quando temos boas ações, boas iniciativas, colhemos o bem, colhemos a gratidão, o reconhecimento. Isso nos dá a sensação de amor, nos dá a sensação de missão cumprida. Então vejam quanto é importante isto para nós. Bem, meus irmãos, estamos em nosso horário e permitam-me aqui, então, como mensagem final, evocá-los a que vivamos o presente. Estamos no mês de dezembro, às portas do Natal, hoje já é dia 8, em poucos dias estaremos na véspera de Natal, reunidos com nossos familiares, festejando justamente o nascimento do Cristo, o menino Jesus. E que época melhor para, então, demonstrarmos nossa gratidão, aproveitando os dias que estão por vir, até este dia do Natal, e os que se seguirão após, no ano vindouro. Não sabemos qual será o futuro no ano vindouro, o que acontecerá, se teremos mais perdas tristes, como já tivemos nos 2 últimos anos, ou na próxima década. Desconhecemos o futuro. Conhecemos o passado, mas não fiquemos também no saudosismo do passado. Vivamos o presente, pois que o presente, meus irmãos, é o presente que a divindade nos dá para que possamos crescer, nos melhorar. Devemos fazer isso no presente e não no futuro. Não deixar para depois e não ficar no saudosismo do passado, que antes fora melhor. Estamos vivendo o melhor momento de nossas vidas. Assim que aguardemos o Natal preparando nossa manjedoura, o coração, para receber aqui o menino Jesus. Disse o Cristo: brilha a vossa luz. Preparemos então o pequeno aposento, a pequena manjedoura que receberá o menino Jesus para mais um ano, para um porvir repleto de luz e de harmonia. Usemos o nosso tempo para nos instruirmos o máximo que possamos, para poder colocar em prática o espiritizar, para podermos nos humanizar mais através do amor, do exercício do amor, do alto amor, do amor ao próximo. E assim que então nos espiritizamos o próximo e auxiliamos aos benfeitores espirituais a fazer com que esse mundo brilhe e resplandeça rumo àquilo que fora prometido pelo Cristo.
um mundo de regeneração repleto de amor, com uma humanidade mais harmoniosa, um outro patamar da existência. Deus abençoe a todos.